Olá, meus queridos, boa noite. Vamos começar então nossa aula. Todos conseguem visualizar essa página aqui, Faculdade Pitágoras da Serra? Boa Afirmativo. noite. Ok, então. Que sessão hoje? Ah? Que sessão hoje? Hoje nós vamos começar a primeira sessão da unidade 3, Sam. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das equações diferenciais ordinárias, das EDOs. Nós vamos começar hoje a estudar as EDOs. Hoje a gente muda de assunto, então, sem mudar de assunto. A gente muda sem mudar. Eu vou pedir só um favor. Tem alguém que está com o microfone aberto e aí me dá um retorno horrível aqui no ouvido. Se puder fechar, eu agradeço pra caramba. Vamos lá, então. Bom, a gente vai começar hoje o estudo das EDOs. A gente vai iniciar hoje o nosso estudo sobre as equações diferenciais ordinárias, né? Eu ouvi uma piadinha e vou repetir, não vou me conter, né? Por que elas são ordinárias? Porque caem na prova, né, gente? Por isso que elas são ordinárias. Se elas fossem boazinhas, elas não caíam na nossa prova, elas ficariam quietinhas em casa. Sacanagem, não é isso não, gente. André, Elas recebem esse nome por um motivo que a gente vai ver daqui a pouquinho nas próximas aulas. Fala, meu querido. você esqueceu uma coisa. Hum. Olha pra cá, menino. Olha para cá, menino. Bom, para que a gente possa desenvolver o nosso conhecimento a respeito das equações diferenciais ordinárias, a gente vai precisar usar, como normalmente a gente faz, né? Desde sempre lá nas nossas aulas de cálculo, e não só nas aulas de cálculo, no estudo da matemática de modo geral, normalmente a gente precisa de conhecimentos anteriores para seguir com novos conhecimentos, né? Para que a gente desenvolva novos conhecimentos. Então, a gente vai precisar, no estudo das equações diferenciais ordinárias, a gente vai precisar falar um pouquinho a respeito de derivadas e a gente vai precisar falar um pouquinho também a respeito das integrais, né? São assuntos que continuarão presentes durante as nossas aulas. E um conceito muito importante relativo à derivada é um conceito que a gente viu lá no semestre passado, né? Passado não, no semestre retrasado, no caso de vocês, isso é lá do cálculo 1, que é a regra da cadeia, né? A gente viu lá no primeiro cálculo, no cálculo 1, a gente estudou a regra da cadeia quando estava começando a estudar lá o processo de derivadas. E essa ideia da regra da cadeia, ela é extremamente utilizada quando a gente vai estudar, extremamente não, mas é bastante utilizada quando a gente estuda as equações diferenciais, principalmente as equações diferenciais ordinárias. Bom, essa aula de hoje a gente vai fazer algumas definições a respeito, né, dessas equações diferenciais ordinárias, a gente vai mostrar o que são, né, e fazer uma aula que é mais de apresentação do que uma aula conceitual de fato, do que uma aula de muito exercício. A ideia é que a gente tenha, a minha pretensão é que a gente tenha hoje uma ideia inicial a respeito das equações diferenciais ordinárias, já que é um assunto completamente novo para a gente. Bom, tem alguém do quinto período assistindo a aula com a gente? Se tiver, se manifeste aí, por favor. Eu, Rebeca. Presente. Eu, Rebeca, presente. Então, tá bom. Milena, tudo bem? Bom, vamos lá então. A Natália me avisou agora à tarde que parece que o professor que daria aula para vocês teve um problema e não ia poder dar essa aula, e aí, bom, ela pediu que vocês assistissem aula com o quarto período hoje. Para mim não tem problema algum, é um prazer recebê-los aqui. Mas se amanhã eu precisar dar aulas para vocês, eu vou muito provavelmente repetir essa aula. Amanhã vocês têm uma live, nessa semana vocês já tiveram algumas, imagino que vocês já tenham participado de algumas, e amanhã tem uma outra.
para vocês participarem. E aí a gente está, nos dias que tem as lives, a gente está terminando as aulas um pouquinho mais cedo. Então, para a gente não ficar assim, com uma diferença, um descompasso muito grande de uma turma para outra, eu preparei pensando que amanhã, né, nós teríamos a necessidade de terminar a aula um pouco mais cedo para que os alunos do quinto período pudessem assistir a live sem problema. Eu preparei a aula para que ela terminasse um pouquinho mais cedo, não muito mais cedo, mas a ideia é que ela terminasse um pouquinho mais cedo, né? Mas a gente vai seguindo, é bom que na realidade a gente tem mais tempo aí para a participação de vocês. Espero que vocês participem bastante aí na aula de hoje. Bom, mas vamos lá. A gente vai começar fazendo uma pequena revisão a respeito da regra da cadeia, já que para as primeiras equações diferenciais ordinárias que a gente vai ver, a gente vai precisar utilizar já de imediato, praticamente, a regra da cadeia. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão a respeito dessa regra lá da derivação. Então, eu comecei aqui com um exercício e dei uma exagerada nesse exercício, né? Imagine que se queira saber qual é a derivada da função f de x igual a 5x ao quadrado menos 2 elevado a 150. Caraca, véi! É um número muito grande. Essa expressão vai ficar gigantesca. Bom, mais ou menos, né? Eu tenho duas maneiras para resolver essa derivada. Eu tenho duas maneiras para derivar essa função. Uma primeira maneira é essa aqui, né? Eu sei que 5x ao quadrado menos 2 elevado a 150 é igual a 5x ao quadrado menos 2 vezes 5x ao quadrado menos 2 vezes 5x ao quadrado menos 2. Bom, eu preciso repetir aqui essa multiplicação 150 vezes, já que o expoente ali é igual a 150. É possível calcular essa derivada assim? Eu vou fazer todo esse produto aqui 150 vezes e depois eu vou derivando esses caras aqui, esses valores aqui desse gigantesco polinômio que será formado aqui, eu vou fazendo a derivada passo a passo aqui sem problema algum. O problema é que isso me daria um trabalho também gigantesco para ser feito, né? Você imagina se eu realmente escolhesse esse caminho para fazer essa derivada, eu demoraria muito tempo, teria muito trabalho, um trabalho muito penoso para a gente conseguir calcular essa derivada. Nesses casos aqui, que a gente vai ter esse exagerado, pois não? É que eu estou observando isso, aí eu tenho uma dúvida olhando isso aí. Isso se Pois assemelha à não. progressão geométrica ou não? Não, isso aqui não é uma progressão geométrica. Isso é Mas se um assemelha de alguma isso forma? não, isso é um produto aqui de polinômios. A gente está fazendo um produto de um polinômio, ok? Na realidade, a gente faz uma potência, né? E essa potência gera para a gente um produto de polinômios. Bom, mas resolver por esse caminho nos daria um trabalho, nossa senhora, gigantesco. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver um outro caminho para resolução. A gente vai usar esse outro caminho sempre que a gente tiver essa dificuldade aqui de ser um processo de derivação muito trabalhoso. A gente pode usar essa ideia que a gente vai utilizar para resolver esse primeiro exercício. E essa ideia que a gente vai utilizar, essa segunda maneira, então, que nós teríamos para calcular essa derivada, ela envolve justo a regra da cadeia, para a gente desenvolver esse processo de derivação. Então, olha, para a gente aplicar a regra da cadeia, quem lembra, me desculpa, mas eu vou ter que repetir aí para todo mundo, né? Imagina que a gente tenha uma função assim, então, uma y igual a 5x ao quadrado menos 2 elevado a 150. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa expressão que está sendo elevado ali a 150 e vou chamar essa expressão de u. Eu vou representar essa expressão por uma letra. Pode ser uma letra qualquer, né? O nosso livro usa u
por isso que eu estou usando U. Mas se você quiser usar André, A de André, ou L de Luiz, ou P de professor, você escolhe. Você usa a letra que você quiser. Eu vou usar U porque é a letra que o livro está usando. Desse modo, a gente vai ter aqui duas funções. Nós teremos a função y, né? E a função y é igual a u elevado a 150. Já que eu disse que essa expressão aqui eu chamaria de u, então eu vou substituir aqui. Onde aparece 5x ao quadrado menos 2, eu vou substituir por u, né? E eu sei agora que eu tenho uma outra função. Eu tenho uma função que é a função u. E quem é a função u? Ora, u é igual a 5x ao quadrado menos 2. Então, eu tenho duas funções. Eu vou dividir aquela função ali em duas. E aí a gente consegue resolver isso de forma mais simples. Como? Bom, primeiro passo que eu vou dar agora, depois de ter chamado ali aquele miolinho de U, é separar essas derivadas em duas partes. Eu vou fazer uma primeira parte aqui, que é a derivação da função y em relação a U. Bom, e como vai ficar isso? Eu sei que a minha y agora, ela é igual a U elevado a 150. Chegou alguém ali, deixa eu ver quem foi. Ok, é o Douglas, vamos lá. Professor, Pois Rebeca aqui, não. você quer que eu vou admitindo os alunos para você? Caraca, se você puder fazer isso para mim, Rebeca, nossa, vou ficar te devendo um serenata. Um só, Sem hein, problemas. Rebeca? Eu vou Então, admitindo aqui então. obrigado então, Rebeca. Nada. Bom, então o que que eu tenho aqui? Eu tenho que y agora é igual a u elevado a 150. Bom, derivar isso aqui é a maior moleza, né? A maior facilidade do mundo. Eu vou descer com esse 150 aqui e extrair uma unidade aqui do expoente. Então, olha, se eu quiser fazer a derivada da função y, eu sei que terei aqui 150 que multiplica u elevado a 149. Pronto, já fiz a derivada da função y em relação a u. Depois de ter feito a derivada da função y em relação a u, eu vou derivar agora u em relação a x, a função u em relação a x. Mas quem é a minha função u? Bom, a minha função u, nós temos ali que ela é 5x elevado ao quadrado e menos 2. Bom, então se eu quiser fazer agora a derivada da função u, eu tenho 5 que multiplica o 2 que precisa descer, que multiplica o x que permanece lá, elevado a 2 menos 1. E isso aqui, menos zero, porque a derivada da constante é igual a zero. Então, resumindo essa expressão aqui, a gente tem que u será igual aqui a 5 vezes 2, 10. 10, então, x elevado à primeira potência, né? 2 menos 1, 1. Mas quando o expoente ali é 1, eu não preciso representar. Então, a gente já tem aqui o valor das duas derivadas. A gente já conhece quem é a derivada de y, né? Ou seja, a gente já conhece aqui quem é a nossa dy em relação a u, a gente já sabe quem é a dy du, e a gente já conhece também quem é a nossa derivada de u em relação a x, ou seja, a gente já conhece a nossa du dx. E isso aqui é o que a gente precisa. A dy du e a du dx são as derivadas que a gente precisa para aplicar a regra da cadeia. Bom, para a gente fazer a regra da cadeia, para quem não lembra, a gente precisa, então, dessa expressão que está aqui. A regra da cadeia aqui, se eu tenho, por exemplo, uma dy dx,
ela será igual a dy/du multiplicada pela du/dy. Bom, vamos voltar lá então. Quem é a nossa dy/du? 150 elevado, 150u, desculpa, elevado a 49. Então, eu vou escrever isso aqui. 150u elevado a 149. Rebeca, eu fiquei com uma dúvida. Você ouve também quando esse mesmo sinal que eu ouço aqui quando está chegando alguém? Sim, Ah, então ótimo. Muito obrigado. Bom, nada. então tenho aqui a du dx. Mas quem é a du dx? Ora, a du dx é igual a 10x. Então, vou colocar aqui. A du dx é igual a 10x. Bom, prontíssimo já. As duas derivadas que a gente precisa estão aqui. O que eu preciso fazer agora é calcular a minha dy dx. Para calcular a dy dx, segundo a nossa fórmulazinha ali, a gente precisa fazer a dy du, que é igual a 150, u elevado a 149, multiplicado por a du dx, que é igual a 10x. Ok? Então, isso aqui é o que a gente precisa fazer. Só que eu vou lembrar o seguinte: lá no início da nossa conversa, eu disse para vocês que u é igual a 5x ao quadrado menos 2. Bom, se u é igual a 5x ao quadrado menos 2, agora chegou a hora de botar o 5x ao quadrado menos 2 no lugar dele novamente. Então, na realidade, a nossa dy dx, ela ficará escrita da seguinte maneira. A gente tem aqui 150, que multiplica, ora, esqueci, 5x ao quadrado menos 2, que multiplica 5x elevado ao quadrado menos 2, tudo isso elevado a 149, e multiplicado pela du dx, que é igual a 10x. Bom, dá para melhorar um pouquinho a aparência disso aqui, né? Se eu pegar esses dois termos aqui que estão fora do parêntese, como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou juntar, então, esses dois termos aqui. O 150 eu vou multiplicar pelo 10x. Então, finalmente, a nossa dy dx ficará escrita da seguinte maneira. Nós temos aqui 150 vezes 10x, 1.500x, que multiplica, vou abrir o parênteses, 5x ao quadrado menos 2 elevado a 149. E aí eu tenho de maneira muito simples o cálculo da derivada daquela função, que se nós fôssemos representar todo aquele polinômio, nós teríamos um polinômio enorme, imenso, para a gente derivar. E aqui, aplicando a regra da cadeia, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples, muito mais prática do que aquela nossa primeira maneira que nós tínhamos ali, que seria abrir aquele polinômio todo e fazendo todas aquelas multiplicações 150 vezes até que pudéssemos, então, fazer a derivada. Então, essa regra, meus queridos, ela vai nos facilitar muito a vida. E aí, eu pensei em fazer o seguinte, relembrar também com vocês algumas regras de derivação que são importantes, além da regra da cadeia, né? Então, eu estou colocando aqui de novo aquela nossa tabelinha ali de funções primitivas e as suas respectivas derivadas. Eu coloquei nessa aula as duas tabelinhas, para quem não tem
que possa imprimir essas tabelinhas, guardar, anotar, sei lá, fazer o quê, mas ter isso à mãos, porque isso vai te ajudar. Algumas dessas derivadas aqui e algumas das integrais que a gente vai precisar fazer para estudar as equações diferenciais ordinárias, elas são muito melhores resolvidas, muito mais fáceis de resolver, se a gente lembrar das propriedades aqui que a gente utilizava, né, para resolver essas derivadas, o processo de derivação de modo geral. Bom, mas vamos lá então. Eu pensei em fazer o seguinte agora, em colocar aqui duas funções e pedir que vocês derivem para mim essas duas funções. Todas duas, se você utilizar a ideia da regra da cadeia, você terá menos trabalho para fazer. Então, a minha sugestão é que você utilize a regra da cadeia nas duas. Eu vou oferecer para vocês aqui, sei lá, 5 minutinhos, para vocês fazerem as duas. 5 minutinhos, então, para vocês fazerem aí, ok? Ok. Show de bola, então.
Bora lá? Já podemos? Se quiser dar mais uns 2 minutinhos, eu termino aqui. 2 minutinhos, então, para você terminar. Bora lá, então, meus queridos. A gente sabe que para utilizar a regra da cadeia para resolver essa nossa primeira questão aqui, a gente vai precisar da dy dx igual a dy du multiplicada pela du dx. Bom, primeiro passo, então, é a escolha do u. Quem eu vou chamar de u? Ora, eu vou chamar de u, no caso da polinomial, essa base aqui da potência, né, que é esse pequeno polinômio aqui. Então, isso aqui para mim é a minha função u. Então, ó, eu tenho então que a minha função y agora, ela será igual a u elevado à 15ª potência. Já tenho aqui a minha... Opa, botei aqui já como derivada, né? Não vou botar como derivada ainda não. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Eu tenho já aqui a minha função y. Essa é a minha função y. Y é igual a u elevado à 15ª potência. Bom, isso aqui é a minha função y. Mas quem é a derivada dessa minha função y? Bom, a derivada da minha função y será igual a 15 multiplicado por u elevado a 15 menos 1, 14. Pronto. Já tenho aqui a derivada de y em relação a u. A derivada da função y em relação a u. Bom, e agora, quem é a minha função u? Ó, a minha função u, eu disse que seria o 3x elevado à 4ª potência menos 7x elevado ao quadrado. Bom, se essa aqui é a minha função u, quem é a derivada da minha função u? Bom, a derivada da minha função u, vou fazer direto, tá? O 4 desce,
e multiplica esse 3 aqui. Então, 3 vezes 4, 12, né? Vai ser igual a 12x elevado à terceira potência, porque do 4 eu vou tirar uma unidade. Menos, agora esse 2 também desce, multiplicando aqui o 7. 2 vezes 7, 14. Então, nós teremos 14x Professor, elevado à primeira Professor. potência. Fala, meu querido. o Anderson está com o microfone aberto aí. Fechar, por favor. Anderson, vou fechar seu microfone aqui, tá, Anderson? Não fica triste comigo, não. Bom, e meu cachorro tá na latição doida aqui também hoje. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui 12x. Deu comida para ele, professor. Pois então, 12x ao cubo menos 14x elevado à primeira é a nossa derivada de u aqui. Então, eu já tenho as duas derivadas que eu preciso. A derivada da função u em relação a x e a derivada da função y em relação a u. Então, agora eu já consigo escrever aqui para a gente qual é a derivada de y em relação a x, fazendo as devidas substituições ali. Então, ó, a derivada de y em relação a x, ou seja, a dy dx, ela será igual aqui a derivada de y em relação a u. A gente viu ali que é igual a 15u elevado à 14ª potência, multiplicada pela derivada de u em relação a x. A gente viu que isso é igual a 12x elevado ao cubo menos 14x elevado à primeira. Bom, só tem um detalhe ainda que eu preciso fazer, que é a substituição aqui desse u pelo valor dele. Então tá. Então a minha derivada de y em relação a x, a minha dy dx, ela vai ficar escrita da seguinte maneira. Eu tenho 15 que multiplica u, só que u eu sei que vale 3x elevado à 4ª potência menos 7x elevado ao quadrado. Tudo isso agora está elevado à 14ª potência. E eu vou precisar multiplicar isso ainda por 12x ao cubo, x ao cubo, menos 14x elevado à primeira potência. Pronto, acabamos. Aí alguém vai falar assim para mim, nossa, André, mas ficou feio. Eu vou falar, ficou feio mesmo. Nossa, André, mas ficou grande. Eu vou falar, ficou grande mesmo. Grandes e feias existem coisas diversas aí, mundo afora. Mas é assim mesmo, gente. Ficou grande, ficou feio, mas o resultado é esse mesmo. Fala, meu querido. Deixa eu falar, se eu tivesse multiplicado também o 15 por 2x ao cubo e ter colocado 180x ao cubo e 210, menos 210x vezes a função de u, ficaria certo também ou eu teria que parar aí? Não, ficaria certíssimo. Você pode aplicar essa propriedade distributiva, já que ali a gente tem que 12x ao cubo menos 14x a primeira, essa expressão não tem uma potenciação, você poderia aplicar a propriedade distributiva ali e resolver essa situação. Não precisa fazer isso, mas se você quiser, sinta-se à vontade. Por que eu digo que não precisa? Pelo seguinte, olha, se a gente for usar isso aqui de alguma maneira, se a gente for aplicar isso aqui de verdade, na prática, a gente vai fazer a derivada em um ponto específico. A gente vai derivar no ponto onde x vale, por exemplo, 1 unidade. X é igual a 1. Então, eu vou substituir aqui x por 1 e vou fazer essas continhas aqui. Sacou? Então, por isso que eu não preciso me preocupar em expandir essa expressão agora. Mas, se você quiser, não tem problema. Bom, agora nós...
Show de bola. Se tiver dúvida, pode perguntar, galera. Eu André, estou aqui para isso. Fala, meu querido. eu lembro que quando você passou bastante definições derivadas, você queria ver todo o cálculo. Hum, Na prova, sabe? Se pudermos ter prova em aula presencial com este conteúdo e pudermos fazer direto, tudo bem? Você vai aceitar assim ou quer ver todos os... tudo bem, porque agora eu já vou entender que agora você já sabe fazer. Agora você já passou da fase. Agora eu vou querer ver se você sabe resolver as equações diferenciais. As derivadas eu já sei que você sabe resolver. Sacou? Então, naquele momento, eu queria avaliar o conhecimento de vocês a respeito das derivadas. Por isso que eu pedia para você fazer ela completa. Agora não. Agora eu vou querer avaliar o conhecimento de vocês com relação às equações diferenciais ordinárias. Então, agora você pode fazer direto as derivadas sem problema algum. Ok, meu querido Pois é, Sam? Oi. a folha de prova tem um espaço bem grande dedicado a isso. Eu não entendi nada que você falou. A folha de prova tinha um espaço bem grande dedicado a isso. Isso mesmo. Bom, mas vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui uma outra derivada. A derivada da função f de x igual a cosseno de 2x elevado ao cubo. Bom, então eu vou precisar, primeiro passo, separar aqui, escolher quem vai ser u aqui, né? Bom, u eu vou chamar de u esse carinha que está aqui dentro dos parênteses. Isso aqui eu vou chamar de u. Vou dizer que isso aqui é o meu u. Então, ó, se eu disser que 2x elevado ao cubo é igual a u, a minha função y, na realidade, ela será igual ao cosseno de u, substituindo ali 2x ao cubo por u. E a minha função u? Bom, a minha função u, ela será igual a 2x elevado ao cubo. Bom, como vai ficar a derivada de u aqui? Vou fazer primeiro, porque ela está mais tranquila da gente fazer, né? Derivada de u é fácil. Esse 3 aqui vai descer, vai multiplicar o 2. Então, a gente tem 3 vezes 2, 6. 6x elevado a 3 menos 1, 2. Pronto, já temos aqui a derivada da função u em relação a x. Agora eu preciso fazer a derivada da função y em relação a u. E aí eu vou te perguntar, meu querido, qual é a derivada do cosseno de u? Vamos, gente, um de cada vez, faz fila aí para responder. Seno, tem certeza? Quem respondeu seno? Absoluto. Tem certeza absoluta? Então vamos lá na tabela. Vamos lá na tabela. Bom, aqui eu... Seno. Opa, muito obrigado. Aqui eu tenho as primitivas e aqui eu tenho as derivadas. E aí aqui na última linha aqui, ó, eu estou percebendo o seguinte, eu estou vendo aqui, ó, que se a função é cosseno de x, a derivada dessa função y vai ser menos seno de x. Então vamos lá. Eu tenho aqui menos seno de u, nesse caso, já que a minha função está em u. Deixa eu separar aqui, né, com um tracinho, para não parecer que são as duas juntas. Bom, então eu já tenho aqui a minha dy du e eu já tenho a minha du dx. Ah, então está na hora da gente representar aqui a nossa dy dx. Quem será a nossa dy dx? Menos o seno de u multiplicado por 6x elevado ao quadrado. Bom, vamos melhorar um pouquinho essa história. Eu vou colocar esse 6x elevado ao quadrado aqui na frente, multiplicando o seno de u. E vou fazer também a substituição aqui de u pelo valor dele. Então, eu tenho que a minha dy dx, ela será igual a menos 6
x elevado ao quadrado, que multiplica o seno de 2x elevado ao cubo, que é o valor que nós temos para u. Pronto, já temos aqui a nossa derivada prontinha, já totalmente feita aqui. Opa, totalmente feita aqui para gente. Bom, então, queridos, eu precisava que vocês realmente relembrassem esses conceitos de derivação. Eu sei que, como a gente estudou isso lá no primeiro período, tem algumas regrinhas de derivada lá, algumas derivadas práticas, né? Alguns processos práticos que a gente não lembra mais. Essa questão aí dos sinais, né? Quando é positivo, quando é negativo. Então, eu dou a dica que vocês realmente tenham essa tabela aqui em mãos, para que a gente possa fazer as aulas com vocês com essa tabelinha aqui em mãos. Para toda vez que você tiver dúvida com relação a alguma derivada, você pode recorrer à tabela. Já posso indicar a vocês o seguinte: uma muito utilizada para a gente será essa aqui, né? Essa aqui será muito utilizada, né? A derivada de um número e. O número e, a gente sabe que é o irracional, né? Um irracional e elevado a x será igual ao próprio e elevado a x. A derivada da ln, da logarítmica de x, será igual a 1 sobre x. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. As outras regrinhas são mais práticas, a gente já tem mais ideia aqui de como funciona, né? Essas outras regras. E conforme a gente for precisando delas, se for o caso, eu volto. A gente tem aqui a regra do produto, talvez a gente precise usar em alguma situação, a regra do quociente também, que talvez a gente precise usar em alguma situação, mas as regras que a gente for precisando usar, dependendo aí dos exercícios, eu vou fazendo a revisão lá na hora para vocês, ok? Então, essas aqui a gente vai precisar lembrar, né? Seno e cosseno, quais são as derivadas da função seno e cosseno, e as derivadas de e elevado a um x qualquer e ln de x também a gente precisa lembrar com mais frequência dessas aqui, ok? Bom, então vamos seguir com nossa aula. E aí, seguindo com nossa aula, já que essa primeira aqui eu tenho a impressão que eu fiz praticamente sozinho, né? Que a gente não fez aí todo mundo, eu separei uma outra aqui, trigonométrica, para a gente fazer. Eu quero que você encontre a derivada de x, sabendo que... A derivada de y, desculpa, de y de x, sabendo que y de x é uma função de seno de x elevado ao quadrado. Essa eu vou dar menos tempo, vou dar 5 minutos mais não, porque agora a gente acabou de fazer uma igualzinha a essa. Daqui 3 minutinhos para você fazer. Enquanto isso, eu vou encher meu copinho de água ali. Meia hora, 40 minutos. Já voltei com minha água, agora podemos corrigir, né? Porque agora essa aqui ficou fácil, ficou mole para a gente fazer, né? Fazer a derivada de um y que é igual a seno de x, y igual ao seno de x ao quadrado na realidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse x ao quadrado aqui de u. E aí eu vou ter, então, que y é igual ao seno de u. Tudo bem? E se eu chamei x ao quadrado de u, é porque u é igual a x elevado ao quadrado.
Bom, agora eu vou fazer a derivada dessa minha função y. Derivada de seno é igual a cosseno. Então, eu tenho aqui cosseno de u. E a derivada de u? A derivada de u, ela será igual a 2x elevado à primeira potência. Como está elevado à primeira, eu não preciso representar. E agora sim, eu tenho aqui condições de fazer o que ele me pediu, que é a dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x. Repara que eu estou usando aqui duas simbologias diferentes, né? Eu posso escrever das duas maneiras, gente. Eu posso fazer desse jeito aqui, dy dx, posso colocar o y', ou posso ainda colocar o f' de x. Tudo bem? Tudo isso aqui é a mesma coisa. A derivada da função y em relação a x. Que será igual a derivada da função y em relação a u, multiplicada pela derivada da função u em relação a x. Pronto. Agora que a gente já sabe disso, a gente coloca aqui que a nossa dy dx será igual. Bom, derivada de y em relação a u. A gente viu aqui que é cosseno de u, multiplicado pela derivada de u em relação a x. A gente viu que é 2x. Vou passar esse 2 para frente aqui multiplicando, para a expressão ficar mais bonitinha, e vou colocar o valor de u no lugar dele novamente. Então, a nossa dy dx, ela vai ficar igual a 2x, que multiplica o cosseno de x elevado ao quadrado. Tranquilo? Relembramos isso, meus queridos? A gente precisa... Oi, meu querido. Deixa eu te perguntar, essa regra da cadeia aí, dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx, sempre vai ser assim, não vai mudar, não? Bom, as ordens dela, sei lá. Não. A ordem vai permanecer essa aqui. Sempre que a gente estiver falando a respeito de derivada, a utilização da regra da cadeia é essa. Agora, de verdade, como a gente está falando de um produto aqui, normalmente nos livros didáticos, nos materiais que a gente usa, vai aparecer dy, du primeiro, e depois du dx. Mas se você escrever também du dx multiplicado por dy du, dá no mesmo, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Tanto que no fim aqui, eu mudo, eu coloco esse 2 aqui para frente, né? Para ficar uma expressão mais bonitinha. Eu sigo lá o que está no livro de vocês, até por uma questão de hábito, né? Porque no livro que eu estudei também estava assim. Então, eu vou fazendo, por hábito, eu já faço a dy du multiplicado pela du dx. Mas não precisa obedecer essa ordem, não. O que precisa obedecer é isso. Eu posso até representar isso aqui de uma outra maneira. A gente pode até representar isso aqui de uma outra maneira. Eu posso dizer que você vai ver isso em alguns livros, escrito assim: a f' de x vai ser igual a derivada de y multiplicado pela derivada de u. Né? É uma maneira mais simplificada da gente representar a regra da cadeia, mas quer dizer exatamente a mesma coisa. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Valeu. Então, vamos lá. Bom, André. Vamos... Oi, meu querido. Anderson vivo aqui, tá? Fala, Anderson. Depois de muito tempo aparece. Veja bem, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu deixo. Na derivada de y, dá para dx aqui, você colocou igual a cosseno de x ao quadrado. Na verdade, seria... Aí depois viria ali seria vezes a derivada de u, né? A função de
De A U, derivada da função U. Ó, U, seria 2x. opa, deixa eu voltar aqui. Ó, a derivada de y em relação a x, ela vai ser igual. Derivada do seno, né? Seno de Não, U é igual a cosseno Aham. de U. Então tá aqui, cosseno de U. Multiplicado pela du dx, derivada de U em relação a x, que a gente viu que dava aqui, ó, 2x, tá aqui, 2x. Isso. Mas aí eu preciso voltar com o valor de U para o lugar dele. E U vale, na realidade, x elevado ao quadrado. Então, eu volto com esse x ao quadrado para o lugar dele. Porque lembra aqui, ó, que na realidade eu estou fazendo uma dy em relação a x e não em relação a u. Então, eu não posso deixar esse u aqui. Esse u foi um artifício que eu usei para simplificar a minha vida. Eu consegui fazer a derivada de forma mais simplificada, mais fácil, né, menos trabalhosa. Mas a derivada que eu estou fazendo, ela é em relação a x. Então, eu tenho que ter aqui a variável x, ok? Não posso permanecer com a variável u, não. Porque quando você mudou a ordem ali, no final, você colocou 2 vezes x, vezes o cosseno, né? Aí, isso, na verdade, é obrigatório fazer dessa forma, né? Não, não é obrigatório. A gente pode separar aqui, ó, e deixar assim mesmo, ó. Eu tenho, porque a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Você multiplicar o valor de cosseno de u por 2x e multiplicar 2x pelo valor do cosseno de u, que nesse caso a gente já fez a substituição aqui, é x ao quadrado, isso não vai modificar nada. Imagina que eu digo para você o seguinte, olha, x é igual a π. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, botar π, elevar ao quadrado, né? E descobrir qual é o valor do cosseno de π ao quadrado. Vai pegar aqui π e multiplicar por 2, o valor do cosseno de π elevado ao quadrado, você vai multiplicar por 2 vezes π. Entendi. Quando você fizer a substituição. Então, a ordem aqui, como é um produto, como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar em nada, não. Tranquilo? Tranquilo. Segue o enterro. Segue o enterro, então. Como diria meu pai, pau no burro, meu filho. Vamos lá, então. Uma equação diferencial ordinária é aquela em que estão envolvidas a função e suas derivadas. Além disso, a incógnita a ser obtida é a própria função. Bom, então até agora, no nosso estudo, na nossa vida, de modo geral, quando a gente estava resolvendo lá uma equação, nós nos habituamos a encontrar lá, normalmente, um número, um valor numérico, que representava a raiz da nossa equação, né? O resultado ali da resolução da nossa equação. E nós normalmente trabalhávamos ali com valores de incógnitas mesmo, né? Com x, ou com y, ou com a, ou com b, independente da letra, mas a gente tinha ali, na resolução da equação, somente as incógnitas, as variáveis envolvidas, né? Agora aqui não. Quando a gente está falando de uma equação diferencial, a gente vai ter aqui o envolvimento de uma função e das suas derivadas. E o resultado obtido, ele é também uma função. O resultado da equação diferencial ordinária, ele será também uma função, ok? Ele será representado também por meio de uma função. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui trocando em miúdos. Imagina o seguinte, quando a gente resolveu, por exemplo, uma equação do primeiro grau, a gente tinha uma equação desse tipo aí, né? 3x mais 4 igual a 25, passava o 4 para o outro lado, divide tudo por 3, 21 dividido por 3 é igual a 7, e aí nós tínhamos ali o valor, então, dessa equação aqui, a raiz dessa equação, igual, então, a 7. Era um valor numérico que nós encontrávamos. Quando a gente resolveu aqui uma equação do grau 2, né,
a gente tem aqui x ao quadrado menos 5x mais 6. Fatorando isso aqui, a gente vai ter, então... Será que eu consigo? X a essa altura do campeonato? X, para ficar com menos 5 aqui, menos 2, que multiplica x menos 3, isso é igual a 0. Então, as raízes dessa equação, x igual a 2 e x igual a 3, né? Essas são as raízes dessa nossa equação. Então, nós tínhamos aqui dois valores também, mas nós temos aqui valores numéricos. Mesmo quando nós resolvíamos outro modelo de equação, por exemplo, quando a gente estudou lá no ensino médio, né, as equações com as matrizes, né, a gente encontrava também uma matriz, né, que era representada por meio de números, né? Então, a gente tinha sempre valores numéricos representando esses resultados de nossa equação. Bom, na EDO, nas equações diferenciais ordinárias, a gente vai ter uma mudança aqui. Primeiro, é que eu tenho em uma EDO uma função relacionada às suas derivadas. E aí vamos ressaltar primeiro aqui essa possibilidade de trabalhar com derivadas e não derivadas no plural. Isso significa que eu posso ter a primeira derivada, mas eu posso ter também a segunda derivada, mas eu posso ter também a terceira derivada, mas eu posso ter também uma derivada aqui enésima qualquer. Eu posso ter aqui uma infinidade de derivadas, dependendo da função que eu estiver trabalhando com ela, eu posso ter uma infinidade de derivadas. Mas eu vou sempre trabalhar com uma função e a sua derivada. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a derivada da função y menos 5 vezes a própria função y, o resultado é 1. Bom, então nós temos aqui uma equação. Uma equação por quê? Porque nós temos uma igualdade. Essa equação é uma equação diferencial. Por quê? Processo de diferenciação, processo de derivação. Eu tenho a derivada de uma função e a própria função. Então, isso é o que vai caracterizar para a gente uma equação diferencial. Quando eu tenho uma equação diferencial, eu tenho uma função e eu tenho também as suas derivadas envolvidas nessa equação, envolvida, então, em uma igualdade. Essa derivada ou essa função, elas necessariamente não precisam estar representadas dessa maneira. Eu posso usar todas aquelas outras maneiras que a gente já viu. Eu poderia dizer aqui que eu tenho uma f' de x menos 5 vezes a própria f de x, isso será igual a 1. Pronto. Já tem a mesma equação diferencial aqui, só escrita de uma outra maneira. Então, a simbologia que eu vou usar para escrever não importa muito. O que importa é que eu vou ter uma função e uma derivada ou mais que uma derivada dessa função, né? E essa função é a minha própria incógnita, é o valor que eu desejo identificar, é o valor que eu desejo descobrir qual é, então, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, olha, o que caracteriza a equação diferencial ordinária é haver uma equação na qual comparecem as derivadas de uma função conhecida. Então, eu posso ter mais de uma derivada, inclusive. Mas eu preciso ter a derivada e preciso ter a função para caracterizar uma equação diferencial ordinária. Tranquilo, meus queridos? Essa, então, é uma das principais informações que nós temos na aula de hoje, que é a caracterização de uma equação diferencial ordinária. Nossa, André, mas eu estava doido para resolver uma equação diferencial ordinária. Calma, meu amigo, que nós vamos resolver uma equação
diferencial ordinária ainda nesta aula de hoje. Mas antes eu quero colocar aqui 2 exemplos mais para a gente perceber aqui equações diferenciais ordinárias. Então, ó, repara aqui, ó, que aqui eu já usei uma outra simbologia para escrever essa nossa função. Eu estou dizendo, por exemplo, que a h' de x é igual a 5 vezes o seno de x mais 3x. Bom, eu tenho aqui a derivada de uma função h. E a derivada dessa função h é igual a 5 vezes o seno de x mais 3x. Escrevi aqui de uma outra forma. Eu tenho aqui que a derivada da função y é igual a 7 vezes a f de x. Bom, mas se a f de x é igual a y, eu poderia escrever essa mesma equação aqui assim. A derivada da função y é igual a 7 vezes a própria função y. Poderia também ter escrito assim: a f' da função x é igual a 7 vezes a própria função x, a própria f de x aqui. Tranquilo? Então, são maneiras diferentes de escrever. Com o tempo, a gente vai observando algumas outras maneiras de escrever que a gente vai trazendo aí para vocês, mas sempre que tiver dúvida é só perguntar. Mas aí surgiu uma dúvida para mim. E se as equações tivessem 2 variáveis? Porque tanto no processo de derivação quanto no processo de integração, a gente viu que existe a possibilidade de nós termos mais de uma variável, né? E aí, como ficaria? Sei lá, né? Pensa nisso e pesquisa isso para a nossa próxima aula. Pesquisa lá que eu vou começar a próxima aula perguntando para vocês. E como é se é que existe, né? Como é uma equação diferencial em que nós temos mais que 2 variáveis independentes. Quer dizer, eu tenho aqui um x e um y e um z, um k, sei lá quantas variáveis independentes eu posso ter. Bom, mas isso é para a gente pensar. Eu fiz aqui agora um primeiro exemplo para vocês de um modelinho simples de exercício que a gente tem aqui a presença de uma equação diferencial ordinária. Diz o seguinte, nosso primeiro exemplo, olha, verifique se a função y elevado ao quadrado é uma solução da equação diferencial ordinária que está representada abaixo aí. Bom, então, ó, eu vou já escrever isso aqui de uma outra maneira. Ele perguntou se essa função aqui, y igual a x elevado ao quadrado, é uma solução para essa equação aqui. Está dizendo a minha equação o seguinte, que dy dx, ou seja, a derivada da minha função y em relação a x menos 2x é igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa minha função y aqui e vou construir a derivada dela. Repara aqui como é fácil esse negócio, gente. Ó, para derivar essa função y aqui, eu vou só baixar esse 2. Eu tenho 2 que multiplica x elevado à primeira potência. Então, quem é a dy dx? Qual o valor de dy dx? Bom, o valor de dy dx é 2x menos 2x. Isso é realmente igual a zero? É. Pronto, olha que bonito. Nós resolvemos nosso primeiro exercício de equação diferencial ordinária. Oi. Dessa forma, já estava resolvido e solucionado já no enunciado, não é? Resolvido e solucionado, não. Ele deu aqui uma equação diferencial e ele me perguntou se essa função aqui
y igual a 2x é solução para a equação diferencial. Então, eu poderia fazer essa verificação e perceber que não é, que essa função aqui não é uma solução, ok? Nesse caso aqui, sim, a gente encontrou que ela é uma solução. Eu posso até responder sim. Sim, ela é solução da equação diferencial Ela é uma ordinária. solução porque o resultado dá zero, professor? Ela é uma solução porque quando eu substituo aqui a dy dx, ou seja, a derivada da função y em relação a x, essa igualdade fica verdadeira, ou seja, nesse caso aqui, deu zero mesmo o resultado. 2x menos 2x é igual a zero. Eu encontrei uma função, eu encontrei uma função que coloquei aqui que isso é verdadeiro. Não é obrigado a dar zero, não. Eu poderia ter colocado aqui um outro valor. É lógico que aí eu precisaria mudar essa expressão aqui, né? Beleza. Tranquilo? Então, queridos, nós já resolvemos aqui o nosso primeiro exercício de equação. Nossa, isso é fácil demais, André. Esse negócio é melzinho na chupeta. Vou tirar 20 nessa prova. Não é nem 10, não. É dessa que cai na prova, né, professor? Agora, professor, começa a dar aula de verdade. Professor, não é 20 não, pô. Então tá, então vamos lá, vou começar a dar aula de verdade. Verifique se a função y igual a e elevado a 3x é uma solução da equação diferencial ordinária abaixo. Então, ó, a minha equação diferencial ordinária agora diz o seguinte, eu tenho que a derivada de y menos 3 vezes a função y é igual a zero. Pronto. Vou dar 2 minutos para você resolver. Já resolveu? Ainda não? Mas e os 3 minutos? Ah, os 3 minutos. Ainda. Então eu vou dar 3 minutinhos aqui para você tentar resolver, para você quebrar a cabeça aí. Uma dica. Volta lá na tabelinha e pensa aí na regra da cadeia. Não pode ser 3,5, não, velho? 3 minutos e meio? Hã? Não pode ser 3 minutos e meio, não? Pode ser 3 minutos e meio. Vamos embora lá, então. Ô, André. Oi, meu querido. Então, que tá nesses 3 minutos aí de exercício aí, eu perdi o tempo das aulas aí, rapaz, porque eu pensava que eu estava na aula de sexta-feira. Eu entrava, nunca tinha aula. Aí, rapaz. Aí, veja bem. Eu dei uns pulos aí, me virei aí, fiz a prova, né? Oficial 1, né? Mas agora, para essa 2 aqui, começa. O oficial 2 vai começar onde? Em qual sessão? Para eu poder pegar. Que terminou a 1. Assim que terminou a 1. Então ela vai começar. A gente vai ter a unidade 2 e a 3. Porque a prova oficial 1, a gente trabalhou praticamente só com a primeira unidade. Então a oficial 2, a gente vai pegar a 2 e a 3 e o que der da 4 para a gente fazer. Como sempre, né? Como sempre. Beleza, então. Quer dizer, eu tô comendo às vezes, cara, porque eu tô gordo demais já. Não posso comer sempre, não. Tá doido? É unidade 2 para frente, né? Unidade 2 para frente. Essa aí tá todas as videoaulas lá, né? Postadas lá. Estão todas lá. Eu tô com um pequeno delay, eu expliquei já isso pro pessoal de cálculo 1, porque eu dou tanto cálculo 1 quanto cálculo 2. Cálculo 1 eu dou o mesmo conteúdo na segunda, na terça e na quarta. E cálculo 2, não, desculpa, cálculo 3, né? Eu dou na quinta e na sexta, o mesmo conteúdo na quinta e na sexta-feira. O que está acontecendo? A aula de quinta-feira, no caso de vocês, né, que são cálculo 3, fazem cálculo 3, a aula de quinta-feira,
normalmente eu não tenho problema para postar. Eu posto lá, fica direitinho, o YouTube aceita que eu suba a aula direitinho. Mas a aula de sexta-feira ele não está aceitando que eu suba. Ele entende que como é o mesmo conteúdo do vídeo, né? Eu acho que ele busca algumas palavras-chave, não sei como é que ele faz isso não. Mas ele entende que eu estou postando uma cópia de um vídeo já postado. Aí ele não deixa eu fazer a postagem novamente. Então eu estou tendo que editar esses vídeos para poder postar. Isso me demanda um pouquinho mais de tempo, né? E aí eu não estou conseguindo, às vezes está atrasando, eu não consigo postar, terminei a aula hoje, posto hoje. Não estou conseguindo fazer isso, né? Não, Mas é eu, mesmo que tenha aí uma semaninha de atraso, mas eu sempre estou postando as aulas vão todas subir. Mas tá tranquilo, porque eu tinha pedido alteração da disciplina, do dia dessa disciplina, né? Eu joguei para quinta-feira. E acabei esquecendo disso. Eu não estou mais na sexta, né? Estou na quinta mesmo, então eu estou no dia certo agora. Não, show de bola, então. Aí a postagem sua vai certa. Show de bola. Então tá bom. Vamos embora lá então, queridos? Vamos embora lá então? Podemos? Bom, vou fazer o seguinte aqui então. Eu estou vendo aqui que a minha y é igual a uma e elevado a 3x. Bom, vou substituir esse 3x. Eu vou dizer o seguinte, que u é igual a 3x. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa equaçãozinha aqui vai ficar mais fácil, essa funçãozinha aqui, vai ficar mais fácil de derivar se eu tiver só esse u aqui no expoente. Então, u é igual a 3x. E agora, a minha y, então, a minha função y, vai ficar igual a e elevado a u. Bom, eu sei, né, que a derivada de 3x, ou seja, a derivada de u, vai ser igual a 3. X elevado a 1 menos 1 vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 3 vezes 1, 3. E eu sei também que a derivada de e elevado a u é igual a quanto? E elevado a u mesmo. Opa! É igual a e elevado a u mesmo. A derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. A derivada de e elevado a u é igual a e elevado a u. Bom, então agora eu já posso aplicar a minha regra da cadeia, né? Eu já posso descobrir aqui quem é a minha dy dx. Né? Para fazer a substituição aqui, eu vou fazer e elevado a u multiplicado por 3. Bom, então vamos lá. Se eu tenho e elevado a u multiplicado por 3, a minha dy dx, na realidade, vou trazer o 3 aqui para frente para ficar mais bonitinho. Vai ser 3 que multiplica e elevado a u. Mas agora eu vou botar o valor de u no lugar dele de novo. Ou seja, 3x. Bom, vamos lá. Quem é a função que ele disse para mim? A função que ele disse para mim é um y igual a e elevado a 3x. Qual foi a expressão que ele me deu? Ele falou que a derivada da função y menos 3 vezes a função y é igual a 0. Bom, quem é a derivada da função y? A derivada da função y é 3 vezes e elevado a 3x. Tudo bem? Aqui, ó. A derivada da função y é essa aqui. Menos 3, que multiplica a função y. Quem é a função y? E elevado a 3x. E elevado a 3x. Bom, resolvemos outro exercício de derivada. E sabemos que sim, essa função é uma função solução
para a nossa expressão aqui. Por que eu disse que é uma função solução? Porque podem haver outras funções que têm essa mesma característica, mas essa aqui é uma que eu já constatei aqui que realmente é verdade. Esta função aqui, aplicada a esta equação aqui, torna essa igualdade verdadeira. Então, ela é solução para essa equação diferencial ordinária, ok? Então, por enquanto, nós vimos dois exemplos em que a gente tem aqui a ideia da função já, e a gente só verificou aqui se essa função é realmente a solução para uma equação diferencial ordinária, ok? Agora, o nosso próximo exercício, ele vai ser um pouquinho diferente. No nosso próximo exemplo, eu tenho o seguinte, olha, eu quero que você agora obtenha a solução da equação diferencial ordinária 2 que multiplica a derivada da função y é igual a e elevado a 2x. Então, eu preciso agora descobrir aqui a solução dessa equação. Que função y é essa que 2 vezes a derivada dela é igual a e elevado a x? Bom, então agora a gente tem um probleminha aqui um pouco mais elaborado para a gente resolver, né? A gente vai precisar aqui pensar um pouco mais na resolução dessa equação. Primeiro passo que eu vou dar aqui é o seguinte: eu vou tentar aqui isolar essa derivada. Então, eu tenho que a derivada da função y, na realidade, ela é igual a e elevado a 2x dividida por 2. E agora? Agora ficou fácil, porque eu já sei quem é a derivada da minha função e. Eu preciso encontrar agora a função que deu origem a essa derivada. Ou seja, o que eu preciso encontrar aqui é a primitiva. É a primitiva dessa derivada. E como eu encontro a primitiva de uma derivada? Ora, a primitiva de uma derivada eu encontro por meio de uma integral. Eu vou precisar fazer, então, a integral de e elevado a 2x sobre 2 dx. Isso aqui é o que eu vou precisar fazer. Eu vou precisar resolver essa expressão aqui. 2 minutinhos para você pensar nela e eu já... Ah, não deixei espaço aqui não. E eu já volto aqui para a gente... eu tinha deixado mais uma tela aqui que eu ia precisar da tela para poder resolver. Eu vou ter que depois apagar isso aqui para resolver. 2 minutinhos para você pensar, então, no que fazer aqui para resolver essa situação. Enquanto isso, eu vou chegar isso aqui mais para o canto de cá, porque eu vou precisar de mais espaço, que o espaço que tem aqui não dá para eu fazer, não. Posso apagar esse pedaço aqui? Que eu só passei o 2 para cá dividindo? Vou apagar. Ninguém falou nada? Então, o que eu tenho aqui que resolver é a integral de e elevado a 2x, isso tudo sobre 2 dx. Vai lá na tabelinha das integrais, dá uma olhada lá, para a gente poder fazer.
Bora lá, então? Podemos? Bom, primeiro passo que eu vou dar é o seguinte, ó. Esse 2 que aparece aqui, na realidade, ele pode ser representado assim. Eu tenho meio que multiplica e elevado a 2x dx. Bom, então, esse meio ali, ele é uma constante. Então, eu posso escrever assim. Eu tenho meio que multiplica a integral de e elevado a 2x, e está ficando pequeno demais, nem eu estou enxergando. Isso vai escorregando aqui da mão, vai ficando ruim de escrever, peraí. Então, eu tenho meio ali que multiplica a integral de e elevado a 2x dx. Tudo bem? Então, isso aqui já é uma primeira redução que a gente fez nessa expressão. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse meio aqui separadinho e vou fazer a resolução só da integral de e elevado a 2x dx, para a gente ver como fica. Bom, o primeiro passo que eu vou dar aqui, então, é pegar esse 2x aqui e chamar esse 2x de u. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que u é igual a 2x, do mesmo jeito que a gente fez na outra. Então, ó, eu vou até separar aqui para a gente não achar que eu estou continuando. Eu vou pegar a integral de e elevado a 2x dx e vou substituir ali o 2x por u. Então, eu tenho a integral de e elevado a u dx. Mas isso me dá um problema, porque eu não posso ter a integral de u na variável u e ter um dx aqui. Então, eu vou precisar trocar esse dx por um du. Então, eu vou vir para cá de novo. Eu sei que u é igual a 2x. Imagina que eu escrevesse, então, aqui na linha de baixo, a du. Bom, se eu coloquei o d de um lado, eu vou precisar colocar o d do outro também. Então, a gente tem 2dx. Tudo bem? Bom, do mesmo jeito que a gente resolve a equação, eu vou resolver isso aqui. Eu vou tirar esse 2 daqui, já que eu quero descobrir o valor de dx, e vou passar para o outro lado. Então, eu sei que du dividido por 2 é igual a minha dx. Então, se eu estou derivando aqui, integrando em relação a u, eu vou precisar aqui ter um du e não um dx. Então, esse será o próximo passo. Eu tenho, então, agora a minha integral de e elevado a u. Só que quando eu substituo o dx pelo du, na realidade eu tenho ali um du sobre 2. Tudo bem? Mas esse du sobre 2, ele pode ser escrito de uma outra maneira, né? Eu posso dizer que eu tenho e elevado a u, que multiplica 1 sobre 2 de du. Agora, esse 1 sobre 2 aqui, ele é uma constante. Então, eu posso tirar essa constante aqui para fora. Então, aí a gente vai ter o seguinte. Eu tenho aqui a meio, que multiplica a integral de e elevado a u du. Bom, mas qual é a integral de e elevado a u du? Qual é a derivada de e elevado a u? E elevado a u. E elevado a u. Então, qual é a integral de e elevado a u? E elevado a u. E elevado a u também. Então, na realidade, a gente tem aqui
como resultado aqui dessa expressão meio que multiplica e elevado a u, e a gente sabe que como a gente não definiu aqui um intervalo de integração, a gente tem aqui mais uma constante c qualquer. Tranquilo? Eu tenho aqui mais uma constante qualquer. Mas, por enquanto, nessa aula de hoje, eu não vou falar muito a respeito dessa constante, não. Depois a gente vai ver como ela fica nessa expressão. Bom, então eu vou considerar aqui meio que multiplica e elevado a u. Tranquilo, André, tranquilo. Só que eu preciso lembrar também do seguinte, lá no começo eu coloquei meio em evidência na nossa expressão e depois eu separei só a integral para resolver. Então, na realidade, se o resultado da integral é meio e elevado a u e essa integral estava multiplicado por meio, na realidade a gente tem 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2, que multiplica e elevado a u mais c. Bom, mas vamos lá. Quem é u? U é 2x. Então, agora está na hora de voltar com o 2x para o lugar dele, né? Vou voltar com 2x para o lugar dele. Então, na realidade, nossa expressão ela pode ser escrita assim. Meio vezes meio, 1 sobre 4, que multiplica e elevado a 2x, né? Que é o valor de u, mais uma constante c qualquer. Por que dessa constante aqui? Porque, na realidade, eu vou ter aqui para essa equação aqui, dependendo de como seja esse C aqui, uma possibilidade de uma família de soluções. A minha função aqui, na realidade, ela vai ter não uma possibilidade de função, ela vai ter uma família aqui inteira de possibilidades, porque eu não tenho um intervalo aqui de integração. Tudo bem? Então, qual é a solução dessa nossa equação aqui? A solução dessa nossa equação é uma y igual. Vou escrever isso aqui reduzindo, tá? Vou colocar assim, ó, e elevado a 2x sobre 4 mais c. Essa aqui é a solução da nossa primeira equação diferencial. Então, olha, para resolver exercícios de equação diferencial, a gente vai precisar relembrar e utilizar quase que o tempo inteiro, né? Quase tudo que a gente viu, se não tudo, de derivadas do processo de derivação e quase tudo que a gente viu, se não tudo, do processo de integração também. Então, na realidade, resolver, em grosso modo, uma equação diferencial ordinária, uma EDO, é manipular aqui derivações e integrações, dependendo da situação. Grosso modo, nessa parte introdutória, no começo do estudo das equações diferenciais ordinárias, o que a gente vai fazer é isso. Então, eu trouxe aqui também uma outra tabelinha para vocês, que a gente vai ter que relembrar essa tabelinha também. Que é a tabelinha que tem as funções e as suas integrais, ou seja, as suas primitivas, as primitivas de cada uma delas. Então, as mais usadas, as que a gente mais vai usar, elas estão nessas duas tabelas. Lá na primeira tabela que eu trouxe, que falava das derivadas, e nessa segunda tabela que fala a respeito das primitivas. Então, das primitivas não, das integrais, que na realidade são as primitivas, né? Então, queridos, a gente vai precisar ter essas duas tabelinhas aí, ou memorizadas, ou ter as tabelas em mãos.
uma dica que eu dou é assim que essa aula subir, você imprimir essas duas tabelas ou copiar aí no seu caderno essas duas tabelas para que você tenha isso aí em mão sempre para resolver os exercícios de equações diferenciais ordinárias. Bom, como a aula de amanhã a gente vai fazer uma aula com a turma do quinto período, né? Um pouco mais curta por conta da live que eles vão assistir. E como a gente dá a mesma aula nos 2 dias, eu preparei a aula para que a gente fosse até aqui. E deixei 2 exemplos. Ah, não, tinha esse exemplo aqui é igual, ficou errado. Vamos lá, foi a mesma coisa, porque eu pulei e botei a solução no meio aqui. Mas aqui é que era o espaço que eu tinha dado para resolver aquela. Então, eu tinha colocado aqui alguns exercícios. Esses exercícios são exercícios lá do livro de vocês, né? Lá do material de vocês, que eu coloquei aqui para a gente fazer esses exercícios. Eu iria passar, iria não, né? Eu vou passar esses exercícios para que vocês façam em casa. E na aula de quinta-feira que vem, na aula da semana que vem, eu vou começar pela correção desses exercícios. Mas como sempre a gente tem feito, eu estou dando aqui um exercício para que vocês resolvam, né? E esse exercício que vocês resolvem durante a semana, ele vale aí 100 pontos na nossa atividade avaliativa 2. Vão valer 100 pontos na atividade avaliativa 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o primeiro exercício, que é um exercício mais fácil, para que a gente faça com essa ideia dos 100 pontos. Então, esse primeiro exercício aqui, vocês vão me passar o exercício 1, vocês vão me passar esse exercício, quem quiser, né? Lógico, não é obrigado, mas quem quiser aí juntar esses 100 pontos, você tem que me passar até quinta-feira, não vai poder passar depois, porque na quinta-feira à noite eu vou corrigir. Então, você pode passar até quinta-feira no começo da aula, não depois que a aula tiver começado, porque aí eu já vou corrigir esses 2 exercíciozinhos aqui para a gente continuar com as aulas de EDO, com as propriedades de EDO agora, ok? Então, meus queridos, se não temos dúvidas, terminamos por aqui e até quinta-feira que vem. Professor. Quem é do quinto período, talvez até amanhã de novo, né? Se tiver a nossa aula de novo. Oi, meu querido. Aquela resolução desse último exemplo que você deu aí não ficou salva não, né? Aqui, ó. Vou tirar um print aqui, minha conexão tinha caído. Não, tranquilo, tranquilo. Valeu, professor. Valeu, meus queridos. Beijos e até semana que vem. Ô, professor. Oi, meu querido. Tira uma dúvida aí, vamos fugir dessa matéria aqui. Aquela situação, problema que eu te passei lá do ano passado, propriedade estatística, você resolveu? Porra, nem lembro mais o que é. Opa, não posso falar palavrão não, que tá gravando. Que situação, cara. Vai ter que editar. A avaliação lá do bimestre lá. Aquilo resolveu sim. Tá de boa. Resolveu. Bola pra frente. Tá, show de bola. Valeu. Obrigado aí, chefe. Tranquilo. Valeu, professor. Obrigado aí. Valeu, meu querido. Até semana que vem, se Deus quiser. Até.